Axé, meu saravá a todos. Meu nome é Wesley, sou dirigente de Umbanda, sacerdote de um terreiro e hoje eu queria dividir com vocês uma experiência muito bacana que eu tive numa projeção astral com Exu Tranca-Ruas. As pessoas que começam um caminho mediúnico, começam um trabalho espiritual, muitas vezes desconhece a própria sensibilidade, né? E quando eu comecei o meu desenvolvimento mediúnico, o meu trabalho espiritual com os guias de Umbanda, com as entidades que trabalham na linha de Umbanda, a minha mediunidade ela foi me mostrando outras formas de manifestação. E já tinha, né, desde a minha infância as projeções astrais, mas quando eu entrei na Umbanda isso se intensificou. E isso foi uma coisa muito forte comigo, né, no meu desenvolvimento, no meu crescimento espiritual. E eu queria relatar para vocês aqui uma experiência com o Exu Tranca-Ruas que tive uma vez, né? Foi uma viagem astral consciente, né, no qual eu fui desdobrado para um plano umbralino, e ali nesse plano umbralino, onde tinha prédios velhos, casas antigas, né, muitas pessoas andando na rua, e nessa experiência que eu tive, junto comigo tinha um tio da parte da minha avó, que já tinha desencarnado há alguns anos, e ele estava comigo do meu lado, né? Ele o tempo inteiro ele andava comigo e tinha outros espíritos à frente, e eu estava no meio daquele bolo de entidades ali, andando nessa cidade, né, pesada, nesse plano, né, obscuro, muita densidade, entrando em prédios vazios, né, com assim, muita sujeira, muita bagunça. E eu fiquei vagando por este umbral, né, por essa cidade umbralina, e esse tio me acompanhava, mas o tempo inteiro eu percebi que ele não falava comigo, né, e ele andava com um pergaminho na mão, do meu lado. E a gente andou na cidade, né, eu fui conhecer algumas casas vazias e ao tempo inteiro ele estava comigo. Porém, teve um momento que nós paramos numa praça, e com árvores, né? Até tinha um pouquinho só de luminosidade, mas muito pouco, né? É uma densidade que você consegue ver as pessoas, você consegue ver os ambientes que você está andando. Porém, nós sentamos num banco de praça, na verdade, e aí eu me lembro que eu olhei para ele e eu falei assim: eu quero muito ficar aqui com você. Começou a vir isso na minha mente. Eu quero muito ficar aqui com você. Você é meu tio, você desencarnou e eu também desencarnei. Então eu quero ficar aqui. Eu quero ficar junto com você aqui dentro. Eu comecei a falar isso e olhar para ele. Enfim, nessa hora começa a vir para cima de mim, dele, cachorros, mas uns cachorros assim totalmente enormes e deformados. Eles começaram a pular, mas ele não nos atacava, apenas eles vieram, começou a pular um de um lado, outro de outro, e de repente me aparece um homem com um chapéu de couro, cobrindo totalmente a face, um sobretudo também de couro, e aí ele aparece bem na minha frente na hora que um cachorro desse foi pular para cima de mim. E aí este homem ele pega e como se estivesse assim, tirando, né, a sustentação desse cachorro por meio da pata da frente. Então o cachorro vinha, ele destravava a pata e esse cachorro caía. E aí ele falou assim para mim: vai vir pular um outro em cima de você, faça a mesma coisa. Aí veio um cachorro enorme e eu consegui também destravar essa pata e esse cachorro caía. Enfim, mas vieram muitos. E aí ele estava me ajudando nesse processo. Quando que ele olhou para mim e falou assim: você está aqui nessa cidade, neste umbral, para aprendizagem.
uma coisa que eu vou falar para você: jamais você deve vir para um trabalho desse com apego emocional, com problemas emocionais, para um trabalho numa cidade umbralina. Porque o risco de você ficar aqui preso era muito grande. Então, você vai retornar e você vai aprender a lidar com essa situação. Quando de repente eu comecei a ver toda aquela cena e comecei a voltar. E eu via como se fosse um espaço escuro, aquela imagem daquela cidade se diminuindo, e eu via vários portais, né? Cada um tinha uma cor, uma frequência, literalmente portais. E eu comecei a voltar e voltei literalmente ao meu corpo físico, desde o processo da saída até o retorno. E despertei. Despertei com a intuição, né, direcionada aqui. Aquele guardião que apareceu era o Exu Tranca-Ruas, porque ele cuidava daqueles portais e cuidava daquelas entidades que estavam em cada portal. Então o Exu Tranca-Ruas, ele se mostrou para mim dessa forma e me ensinou uma lição valiosa, que anos depois eu fui compreender o que ele me dizia. Porque nós que trabalhamos com o caminho espiritual, o caminho de unidade, nós temos esse compromisso. É muito complicado quando a gente envolve as nossas emoções. E relatando sobre o meu tio, aquele espírito não era o meu tio, aquela entidade não era o meu tio falecido. Esse tio meu, ele é um tio avô meu, na verdade. Ele é um irmão da minha avó. Ele morreu quando eu tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos, né? Então faz alguns anos, né? Faz um tempo já que ele tinha morrido. Então assim, que ele tinha desencarnado. E aí eu percebia que ele tinha toda a fisionomia do meu tio, mas em nenhum momento eu senti essa presença familiar. Outra coisa importante, ele estava com um pergaminho na mão. Provavelmente era uma entidade que eu tinha algum compromisso ali, eu tinha feito algum contrato com ele, né? Então ele se plasmou no meu tio para que eu cumprisse esse contrato com ele, porque existem os contratos de almas, né? De outras vidas. Então esse espírito, ele estava me induzindo ao quê? Até um suicídio, se duvidar, né? Para que eu ficasse junto naquele umbral, junto com ele e com aquelas entidades. Então, houve a intervenção de Exu Tranca-Ruas nessa hora. Os cachorros e tudo mais, acredito que ele usou essa forma para desprender a minha atenção com aquela entidade que estava ali, né? Então, assim, para vocês verem a importância de um desdobramento, a importância de quando as entidades estão nos ensinando no campo astral, porque nós estamos aqui para aprender, né? E os Exus, as pombogiras estão para nos ensinar a caminhar. E o Exu Tranca-Ruas me deixou isso bem claro, essa lição valiosa, que nós jamais devemos nos envolver emocionalmente com o trabalho e com espíritos, ou com as pessoas, né? Claro, quem está perto da gente, a gente vai se envolver emocionalmente, mas que a gente saiba dividir isso na hora do trabalho, porque muitas vezes isso pode ser a nossa derrocada, pode ser a nossa caída para o abismo. Então fica mais um vídeo do nosso canal, e eu vou colocar aqui mais projeções astrais que eu tive e tenho com essas entidades maravilhosas da nossa amada Umbanda. Muita luz, muita paz a todos, meu saravá fraterno e axé.